Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 7 de abril de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo mostrarei mais uma contradição bíblica, obviamente entre duas passagens bíblicas. Já que vou tratar de Bíblia, é bom a gente ouvir novamente o que diz a inteligentíssima Célia Quirino. Célia Quirino mora em João Pessoa, capital da Paraíba. Ela foi uma cristã e abandonou a crença religiosa. Então vejamos aí o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem, já que vou mostrar nesse vídeo mais uma contradição bíblica, trago aqui dois teólogos, dois doutores em teologia. À minha direita aqui, o Bart D. Ehrman, que foi cristão fervoroso. E aqui à minha esquerda, vocês aí já conhecem, o doutor Norman Geisler, doutor em teologia e mestre em filosofia. O Bart Ehrman, ele foi pastor evangélico nos Estados Unidos. Ele era um cristão fervoroso. Bart D. Ehrman era um cristão fervoroso. Doutor em teologia, doutor em história, especializou-se em hebraico, especializou-se em grego. Então ele era um cristão fervoroso e deixou o cristianismo. Hoje o Bart D. Ehrman, ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é professor de cristianismo há mais de 30 anos, autor de vários livros, e o Bart Ehrman, além de ser professor de cristianismo há mais de 30 anos, ele também é diretor do departamento de cristianismo de uma faculdade lá na Carolina do Norte. É o teólogo que possui mais livros aqui publicados no Brasil. O Bart Ehrman tem aqui no Brasil em circulação 10 livros, e eu tenho os 10 livros dele. Então o Bart Ehrman aqui está. Já aqui o Norman Geisler, este livro aqui, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, Norman Geisler e Thomas Howe. O Norman Geisler faleceu ano passado, 2019, e ele era um cristão evangélico, fundamentalista. Ele lia os textos da Bíblia e ali via como se fossem fatos reais. Daí, quando ele vai explicar aqui os textos bíblicos, você morre de rir. Um dos grandes apreciadores do Norman Geisler é o internauta Leonardo Marculino, que possui o canal no YouTube com o nome Léo Marculino. O Léo morre de rir quando eu analiso aqui este livro do Norman Geisler. Aqui neste livro, o Norman Geisler coloca a palavra, veja aí, ele coloca a palavra contradições, entre aspas, querendo insinuar, e ele diz aqui claramente que a Bíblia não contém contradições. É por isso que o Leonardo Marculino morre de rir. O Norman Geisler, como ele era um cristão evangélico fundamentalista, então ele deturpava os textos bíblicos. Porque qualquer teólogo sério, qualquer pessoa que estuda com seriedade a Bíblia, sabe muito bem que ela está repleta de lendas, mitos, alegorias, fábulas, hipérboles, contradições, discrepâncias e erros das mais variadas espécies.
Então vamos lá, vou mostrar aqui uma contradição na Bíblia. Escolhi isso aí por quê? Porque aqui no livro de Norman Geisler, ele diz que não é contradição. E vocês aí vão morrer de rir. Então, antes disso, quero aqui mostrar apenas uma passagem deste livro aqui maravilhoso de Bart de Ehrman. Você lê este livro aqui do Bart de Ehrman e você não dá um riso. Você não consegue rir, porque isso aqui é coisa séria. Bart de Ehrman. Então vamos aqui. Na página 17, e também na página 18, continuando, veja o que o Bart Ehrman diz sobre as contradições que estão na Bíblia. Veja bem, no início do vídeo você ouviu aí a inteligentíssima Célia Quirino dizendo que a Bíblia está repleta de contradições e de relatos que não se alinham entre si. E ela tem e ela diz a maior verdade aí. Tanto é que é confirmada aqui, o que diz a Célia Quirino, é confirmada aqui pelo Dr. Bart de Ehrman, que é, repito, professor de cristianismo para universitários e doutores em teologia lá nos Estados Unidos. Há 30 anos lecionando cristianismo. Então o Bart de Ehrman diz assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Não foram escritos por Moisés. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. Qualquer teólogo sério sabe disso. O Norman Geisler viveu muito tempo e não conseguiu aprender isso. Qualquer teólogo sério sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João nunca escreveram os evangelhos que levam os nomes aí deles. Não. Continuou Bart Ehrman. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Qualquer teólogo sabe disso. E continua o Norman Geisler, continua o Bart Ehrman. As narrativas históricas do Antigo Testamento estão repletas de invenções lendárias e assim por diante. Então veja bem, o Bart de Ehrman, doutor em teologia, ex-cristão, professor de cristianismo há mais de 30 anos, com mais de 30 livros publicados, o Bart de Ehrman diz aí que a Bíblia está lotada de contradições. E agora vamos analisar aqui duas passagens bíblicas contraditórias ali entre si, obviamente. E vamos ver aqui a explicação do Norman Geisler, tentando aqui dizer que não existe contradição ali. E você vai morrer de rir. Antes de entrar aqui no texto do Norman Geisler, veja aí o que diz o Leonardo Marcolino, do canal Leo Marcolino. Veja o que ele diz sobre o Norman Geisler e o Thomas Rowe. Veja aí, depois eu volto. Há erros na Bíblia, as pessoas fundamentalistas que não querem aceitar, entendeu? Os erros são tão gritantes que é uma desonestidade intelectual, tapar o sol com a peneira, dizer que ali não tem erros, entendeu? São tão gritantes, entendeu? E os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso, entendeu? Eles fazem isso direto, entendeu? Deturpam, como o professor fala, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Dá vontade de rir, cara, quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico, que tá na cara ali que foi erro, entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso, entendeu? Muito bem, gente. Então vamos aqui. Vou pegar duas passagens bíblicas e fazer a comparação entre elas. E você aí verá claramente
há contradição aí entre essas duas passagens bíblicas. O Norman Geisler vai dizer, depois mostrarei aqui, ele vai dizer que não há contradição aqui. E você vai morrer de rir. Então vamos lá. As duas passagens bíblicas que apresentam aqui contradição entre si são a que está no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. E também a passagem que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Entendeu? Quem escreveu isso aí, obviamente, foram duas pessoas. Então existem muitas contradições na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro escrito por apenas uma pessoa, mas por várias pessoas ao longo de muitos e muitos anos. Daí as contradições na Bíblia. Então essa passagem que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, e a passagem que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, aí mais uma contradição bíblica notória, pública e clara, mais clara do que a clara do ovo. E você vai morrer de rir quando eu aqui começar a ler a explicação do Norman Geisler, que foi um cristão evangélico, fundamentalista. Ele dizendo que não existe contradição aí. E você vai morrer de rir. Segure o riso depois, deixe para rir depois do vídeo, porque quando você ri aí durante a feitura do vídeo aqui, você me atrapalha. Eu perco minha concentração. Então vamos lá. Vou ler aqui a passagem que está em Ezequiel. Depois lerei a passagem que está em Êxodo. E aí mostrarei a contradição. Então vamos lá. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está escrito assim, abre aspas, a alma que pecar, essa morrerá. O filho, veja bem, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Fecha aspas aí. O que esse escritor aqui hebreu quis dizer com isso? Para esse escritor aqui hebreu, só será punido o pecador. Entendeu? Para este escritor aqui, hebreu, só o pecador é que será punido. Não se pune inocente. Não se pune pessoa inocente, só o pecador. E ele diz aqui, veja bem, o filho não levará a iniquidade do pai. Veja aí, o filho não levará a iniquidade do pai. O filho não levará o pecado do pai. O filho não levará a punição reservada ao pai, ao pecador, entendeu? É o que diz esse escritor hebreu aqui. E ele está de parabéns, dizendo que só o pecador, veja aí, a alma que pecar, essa morrerá, essa será punida. Então ele diz que a iniquidade do filho, veja bem, ou melhor dizendo, a iniquidade do pai não passará para o filho, entendeu? O filho não vai levar a iniquidade do pai. Se um pai comete aqui um crime, um pecado, o filho está livre, não tem nada a ver com o pecado do pai, entendeu? O filho está livre. É o que diz o escritor aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Agora veja o que diz o escritor hebreu que escreveu o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Esse escritor hebreu aqui, ele pensava diferentemente daquele lá que escreveu aquilo que está em Ezequiel. Você acabou de ouvir. Então quem escreveu isso aqui, que está em Êxodo, que não foi Moisés algum escreveu o que está em Êxodo. Então
quem escreveu o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, esse escritor hebreu aqui, o ponto de vista dele era contra o ponto de vista daquele escritor que escreveu o que está em Ezequiel. Daí a contradição, entendeu? Então vou ler aqui para você entender. Vamos lá. Aqui são os 10 mandamentos, que não são 10. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz assim: não as adorarás em relação às imagens aí de esculturas. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Agora escute aí, diz assim: Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí? Vou repetir. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí? Como o escritor aqui, hebreu, que escreveu isso aqui, ele está dizendo uma coisa que é contraditória, que entra em contradição com aquele escritor que escreveu o que está em Ezequiel. Aquele que está em Ezequiel pensava diferente desse escritor aqui, que escreveu o que está em Êxodo. A pessoa que escreveu o que está em Êxodo está dizendo que o Deus hebreu levará, veja aqui, levará a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, quem escreveu o que está em Êxodo está dizendo que os filhos pagarão pelos pecados de seus pais. Aqui está: visitarei a iniquidade dos pais, os pecados dos pais, nos filhos. Então aqui, para esse escritor bíblico, era justiça para ele o filho pagar, o filho receber uma punição pelo que seu pai fez, entendeu? Uma profunda injustiça aí no mundo da Bíblia. Para esse escritor aqui, o filho levará a iniquidade dos pais. Para esse aqui. Para o escritor que está em Ezequiel, que é diferente desse aqui, para aquele escritor de Ezequiel, o filho não pode sofrer nada pelos atos praticados por seus pais. Entendeu, gente? Viu aí a contradição? Um diz uma coisa, outro diz coisa completamente diferente. Muitas pessoas dizem que meus vídeos são longos porque eu repito muito. É verdade, porque isso faz parte da didática. Quando eu repito, as pessoas fixam melhor o ponto que eu quero deixar claro aqui. Então veja bem, aí a contradição bíblica clara, pública e notória. Só mesmo uma pessoa com deficiência mental para não enxergar essa contradição aí. Então vamos lá. Em Ezequiel, novamente, capítulo 18, versículo 20, está dito ali que o filho não pode sofrer punição por causa do comportamento de seus pais. Entendeu? Não pode sofrer punição alguma o filho, porque esse filho ele é inocente. O pai dele é o pecador, então o pai dele tem que pagar pelo pecado e não o filho. Já quem escreveu o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, está dizendo que o filho pagará pelos pecados praticados por seu pai. Que se um pai comete um pecado, o filho é que vai pagar por esse pecado. Viu aí a contradição? Então agora vocês vão rir muito, porque vou ler aqui a explicação do Norman Geisler. Ele vai explicar aqui no livro dele, estas duas passagens aí. E você vai morrer de rir.
Depois confira comigo, se você não vai morrer de rir. Então vamos lá. Na página 293, o Norman Geisler escreve assim. Confira aí, acompanhe. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aí ele pergunta, o Norman Geisler, Deus pune uma pessoa pelo pecado de outra? Eis a pergunta aí feita pelo Norman Geisler. Deus pune uma pessoa pelo pecado de outra? Aí ele diz o problema. Ele diz assim, Ezequiel diz com clareza que Deus não pune os filhos pelos pecados de seus pais, mas que a alma que pecar, essa morrerá por causa de seus próprios pecados. Entretanto, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, somos informados de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Estas duas colocações parecem ser claramente contraditórias. Então veja aí, o Norman Geisler colocou aí as duas passagens bíblicas, não é? Que está em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, e aqui está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Então ele explicou aí, não é? Agora ele vai solucionar, ele vai dizer que não há contradição aí, e você vai morrer de rir agora. Então vamos lá, continua, ele diz assim, solução, Ezequiel está falando que a culpa que os pais têm por terem pecado não se transfere para os filhos. Mas Moisés referia-se às consequências dos pecados dos pais, dizendo que estas passam para os filhos. Infelizmente, se um pai é alcoólatra, os filhos poderão sofrer abusos e até mesmo a pobreza. Da mesma forma, se uma mãe contrai AIDS pelo uso de drogas, então o seu bebê pode nascer com AIDS. Mas isso não significa que aquela criança inocente seja culpada dos pecados de seus pais. Mesmo que a passagem do livro de Êxodo implique que a culpa moral, de alguma forma, seja passada para os filhos, seria porque eles também, como seus pais, teriam pecado contra Deus. Deve-se observar que a passagem das iniquidades de uma geração para outra se faz com aqueles que o aborrecem. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Isto é, que não cumprem os seus mandamentos. Veja os comentários de Romanos capítulo 5, versículo 12. Fecha aspas aí. Muito bem, gente. Com certeza aí você já está começando a rir com as explicações aqui do Norman Geisler, não é mesmo? Com certeza. Então vamos aqui voltar ao texto para explicar aqui o que ele diz, certinho? E o que ele diz aqui, mais uma vez, é o que se chama de quando a emenda sai pior do que o soneto. Quando você tenta aqui apagar, eliminar uma contradição bíblica, como isso é impossível, aí a pessoa aqui perde a capacidade de raciocínio. A pessoa aqui entra no labirinto, e foi o que aconteceu com Norman Geisler. Então vamos aqui ver as ingenuidades dele, certinho? Vamos ver aqui as ingenuidades dele. Acompanhe aí novamente, acompanhe. Ezequiel está falando que a culpa que os pais têm por terem pecado não se transfere para os filhos. Isto é, os filhos jamais sofrerão qualquer punição relativa
a pecados praticados por seus pais, em Ezequiel, correto? Os filhos não sofrerão punição alguma em relação aos atos praticados por seus pais. É o que diz Ezequiel. E aí o Norman Geisler diz: mas Moisés referia-se às consequências dos pecados dos pais. Ele está dizendo aqui que Moisés, lá em Êxodo, Moisés não escreveu Êxodo, mas ele diz aqui que Moisés referia-se às consequências dos pecados dos pais. Isso aqui, gente, é para você morrer de rir. O Norman Geisler aqui não está dizendo nada, ele está apenas aqui enchendo a página dele. Ele está dizendo que Moisés, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, referia-se às consequências dos pecados dos pais. O Norman Geisler está dizendo que as consequências dos pecados dos pais é que incidiriam contra os filhos. Então o que ele está dizendo aqui é para você morrer de rir aí em sua casa. Ele está dizendo que em Ezequiel, os filhos não poderão pagar pelos pecados cometidos por seus pais. E aqui ele está dizendo que Moisés referia-se às consequências dos pecados dos pais. Ou seja, o Norman Geisler aqui está dizendo a mesma coisa e pensando que está dizendo coisa diferente. Quando ele diz que os filhos sofrerão as consequências dos pecados dos pais, é a mesma coisa que dizer que os filhos estão pagando pelos pecados dos pais, o que não é permitido em Ezequiel. Então você vê aí que o Norman Geisler está mais por fora do que bunda de índio. E veja, ele continua a dar um exemplo. O exemplo dele é a coisa mais engraçada do mundo. O exemplo que ele dá aqui nada tem a ver com o que chamamos de pecado e punição. Então ele diz assim, o Norman Geisler, veja aí: infelizmente, se um pai é alcoólatra, os filhos poderão sofrer abusos e até mesmo a pobreza. Da mesma forma, se uma mãe contrai AIDS pelo uso de drogas, então seu bebê pode nascer com AIDS. Mas isso não significa que aquela criança inocente seja culpada dos pecados de seus pais. Gente, isso aí são mais aí linhas que não dizem nada em relação ao problema aqui. O Norman Geisler até agora só está inventando uma coisa que não o auxilia no que ele quer dizer. E veja agora o parágrafo último, ele diz assim: mesmo que a passagem do livro de Êxodo, veja aí, ele mesmo reconhece, mesmo que a passagem do livro de Êxodo implique que a culpa moral de alguma forma seja passada para os filhos, viu aí, gente? O próprio Norman Geisler, como ele não consegue sair da contradição, aí ele chega aqui a dizer que aquilo que está em Êxodo, que afirma ali que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. O Deus hebreu visitará os pecados dos pais nos filhos, que o Deus hebreu fará com que os filhos paguem pelos pecados praticados por seus pais. Uma tremenda injustiça. Então o Norman Geisler está se referindo aqui, veja o que ele diz, que é coisa engraçada. Ele diz que aquela passagem que está em Êxodo implique que a culpa moral de alguma forma seja passada para os filhos. Seria porque eles também, como seus pais, teriam pecado contra Deus. Veja que absurdo. O Norman Geisler, vou explicar isso aqui para que você entenda. O Norman Geisler está dizendo aqui que naquela passagem que está em Êxodo, ele não consegue sair disso, que aquela passagem que está em Êxodo, quando está dito que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos, o Norman Geisler está dizendo que também ali, quando acontece isso, em que os filhos também pagam pelos pecados dos pais, é porque os filhos também cometeram pecados. Veja aí que absurdo, gente. Que coisa mais insana é o que diz aí
o Norman Geisler, entendeu? Então você vê que nas explicações dele aí, ele não sai do lugar. Ele diz uma coisa que, em vez de o auxiliar, prejudica mais ainda a afirmação dele. Ele diz que em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está dito ali que a alma que pecar, somente o pecador é que pagará por seus pecados. Os inocentes não. É somente o pai que pagará por seu pecado, o filho não. Entendeu? É o que está em Ezequiel. E o que está em Êxodo é diferente, dizendo que os filhos pagarão pelos pecados cometidos por seus pais. E o Norman Geisler, como ele não tem saída, aí ele diz aqui em primeiro lugar que o que está em Ezequiel diz ali que os filhos não podem sofrer punição alguma em relação à ação praticada por seus pais. Se um pai praticou um crime, um pecado, o pai é que deve responder, o filho não, em Ezequiel. E diz aí o Norman Geisler que em Moisés, o que está em Êxodo 25, que é diferente, ele diz que os filhos recebem as consequências dos pecados praticados por seus pais. Ora, quando ele diz que os filhos recebem as consequências dos pecados praticados por seus pais, é a mesma coisa que dizer que os filhos estão sofrendo por causa das ações praticadas por seus pais. Entendeu? E pior ainda, o Norman Geisler diz, que na Bíblia, quando os filhos também sofrem pelos pecados praticados por seus pais, quando acontece isso na Bíblia, diz ele, é porque os filhos também pecaram. Você viu aí? Tudo isso, gente, não tem sustentação alguma. E é uma explicação de uma criança. É uma explicação de uma criança. Você entendeu? Eu quero que você entenda, é por isso que eu gosto de repetir. Entendeu? As explicações do Norman Geisler e o exemplo que ele deu, um pai alcoólatra traz problemas para uma família, isso nada tem a ver com o que estamos tratando aqui, que é o binômio pecado e punição. Esse exemplo que ele deu aí, exemplo de um alcoólatra que traz problema para uma família, uma mulher aidética que vem a parir um filho aidético, ele diz isso aí, traz um exemplo. Esses exemplos aí do Norman Geisler são mais fracos do que suco de pitomba lá no Ceará. Esses exemplos dele aí nada tem a ver com o que estamos tratando aqui. Estamos tratando aqui de pecado e castigo, entendeu? Pecado e castigo. Então vamos aqui. Vou repetir aí para que você fixe a matéria. Em Ezequiel, capítulo 18, 20, está dito o quê? Em Ezequiel 18, 20, está dito que o filho não pagará pelos pecados praticados por seu pai. Se um pai comete um crime, o pai vai responder pelo crime. Se um filho comete um crime, só o filho vai responder pelo crime, e não seu pai. É o que está em Ezequiel. E parabéns a quem escreveu aquilo ali. Agora, o que está em Êxodo é diferente, é contraditório. O que está em Êxodo está dizendo que o Deus hebreu vai castigar os filhos por causa dos pecados de seus pais. É diferente. E o Norman Geisler aqui tentou sair dizendo que os filhos respondem pelas consequências dos atos praticados por seus pais, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa em punir o filho por causa das ações praticadas por seus pais. E pior ainda, ele diz aí, o Norman Geisler, como você viu, que quando os filhos, em relatos lendários da Bíblia, quando os filhos pagam por pecados cometidos por seus pais, é porque os filhos também cometeram os pecados. Então, pai cometeu o pecado, o filho também cometeu o pecado. E aí diz o Norman Geisler que os dois são punidos. Entendeu? Que isso aí, gente, é uma vergonha. É um desrespeito à própria Bíblia.
Então vamos lá, vou mostrar aqui na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, gente, de Gênesis ao Apocalipse, o que vigora nas lendas bíblicas é justamente a injustiça que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Quando diz lá que o Deus hebreu vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Então, em quase toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o que vigora é a injustiça. O que vigora, o que prevalece, é o filho pagando pelos pecados praticados por seus pais. Essa injustiça aí é que tem prevalência em toda a Bíblia, e não a passagem que está em Ezequiel. E vou mostrar agora a vocês que o Norman Geisler diz aí que quando um filho sofre por causa de um ato pecaminoso praticado por seu pai, é porque o filho também praticou o pecado. E aí o Deus hebreu pune o pai e o filho, mas só quando o filho também praticou o pecado. Isso, gente, é uma mentira sem fim. E você vai ver aqui na Bíblia, vou mostrar. Então vamos lá. Eu disse aqui que o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5, quando está dito que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais, os pecados dos pais nos filhos, isso aí, essa injustiça, é que está aqui na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Veja um exemplo logo em Gênesis, a lenda de Adão e Eva. A lenda de Adão e Eva, gente, é mais um exemplo em que o Deus hebreu visita a iniquidade dos pais nos filhos. A lenda de Adão e Eva é mais um exemplo claro de que o Deus hebreu castiga os filhos por causa dos pecados praticados por seus pais. Qualquer pessoa que tenha um mínimo conhecimento de Bíblia sabe disso. Então veja lá, na lenda de Adão e Eva desobedeceram ao Deus hebreu, não é isso? Foram expulsos do paraíso. E diz a doutrina cristã que o Deus hebreu castigou ali Adão e Eva com a morte, não é isso? E mais alguns castigos. Mas que a morte ali chegou ao homem, não é isso? Segundo a visão dos cristãos. Pois bem, aí os cristãos dizem que a morte, aquela punição para Adão e Eva, foi estendida para os filhos de Adão e Eva. Viu aí, gente? Se você que está aí não abrir seu olho, qualquer líder religioso, principalmente evangélico, vai enganar você, porque você não conhece a Bíblia. Então leia, estude a Bíblia. Então veja, o Norman Geisler diz aqui que quando os filhos sofrem por causa dos pecados praticados por seus pais, é porque os filhos também erraram, os filhos cometeram também pecados. Não! Olha o exemplo aí. Adão e Eva receberam como punição a morte, não é isso? Na lenda, a morte, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Receberam aí como punição a morte, não foi? Adão e Eva. Pois bem, ali quando eles receberam a punição, eles não tinham filho algum. E veio a morte ali, não foi? E diz a doutrina cristã que a morte, que aquela punição do Adão e Eva, que o Deus hebreu empregou a Adão e Eva, aquela punição, ela foi estendida, veja aí, aos filhos que viriam nascer de Adão e Eva. Entendeu aí, gente? Os filhos que haveriam de nascer do Adão e Eva já nasceram com essa punição aqui. Então, são os filhos aí de Adão e Eva pagando pelo que Adão e Eva fizeram. Viu aí? É o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O Deus hebreu diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Então, quando na lenda, na doutrina cristã, está dito que os filhos de Adão e Eva também receberam a punição, a morte, e isso aí significa aquela injustiça. Os filhos aí de Adão e Eva pagando, sendo punidos pela morte por causa do comportamento de Adão e Eva. É o que está em Êxodo 25.
Viu aí? E o Norman Geisler diz que quando os filhos sofrem, é porque também eles eram pecadores. Não. Quando Adão e Eva, no Jardim do Éden, desobedeceram à ordem do Deus hebreu, não havia um filho ali sequer. Então Adão e Eva foram punidos com a morte. E essa morte foi estendida aos filhos de Adão e Eva. A punição, viu aí? A punição estendida aos filhos de Adão e Eva. Uma profunda injustiça. Os filhos de Adão e Eva não praticaram nada. Já nasceram marcados pela morte, por causa do comportamento de seus pais. Entendeu? É aquela conversa, visita a iniquidade dos pais nos filhos. Olha a injustiça aí. Viu como que o Norman Geisler diz não se sustenta? Então em Romanos, lá no Novo Testamento, temos assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, veja aí, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu aí, gente? É a injustiça que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Na lenda de Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva não existiam quando eles desobedeceram à ordem do Deus hebreu. Adão e Eva foram punidos pela morte. E essa punição, morte, recaiu sobre os filhos que ainda viriam a existir. Viu aí? São os filhos recebendo a punição praticada pelos pecados aí de seus pais. Viu aí a injustiça? Vou dar aqui mais um exemplo de que o que vigora na Bíblia é a injustiça. São os filhos sendo punidos por causa dos pecados de seus pais. Uma injustiça tremenda, que o Norman Geisler aqui tentou dizer que não é contradição, e aí ele caiu do cavalo feio, não é? O Norman Geisler. Então, mais um exemplo aqui. Vamos aqui para o livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo... capítulo 11. Ali nós temos ali, vou dar um exemplo aqui, mais um exemplo, de que o que vigora em quase toda a Bíblia é aquela injustiça que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Quando o Deus hebreu visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quando o Deus hebreu castiga os filhos e não os pecadores, os pais. Entendeu? A injustiça. E aqui está um exemplo. Em 2 Samuel, capítulo 11, nós temos quem? O lendário rei Davi cometendo adultério com Batseba, uma mulher casada, esposa de Urias. Então aqui em 2 Samuel, capítulo 11, o rei Davi pratica aqui um crime. O crime de adultério. Na época, a pena aqui para o adúltero era a pena de morte por apedrejamento. Então veja aqui, o rei Davi comete um crime, um pecado. O pecado de adultério. Aí eu pergunto, sim, e aí, o rei Davi foi punido pelo pecado praticado? Ele foi punido de acordo com Ezequiel, porque em Ezequiel diz que a alma que pecar, essa aí é que vai pagar. E ele diz em Ezequiel que o filho não pode receber ali punição pelo pecado praticado por seu pai. Entendeu? É o que está em Ezequiel, mas não é o que se aplica aqui no caso de Davi. O que se aplica aqui no caso de Davi é a mesma injustiça que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. O Deus hebreu aqui, mais uma vez, ele visita a iniquidade do rei Davi no pobre filho do rei Davi. O Deus hebreu aqui não castiga o pai, que é pecador, mas vai castigar o filho, que é inocente. É tão simples entender isso. Então vamos aqui. Então o rei Davi comete um crime, adultério. Não sofreu punição alguma, deveria ter sido morto, não foi. Então não recebeu punição alguma. Veja bem, o rei Davi aqui é o pecador, ele cometeu adultério e não recebeu punição alguma. Quem recebeu a punição aqui foi o pobre filho do rei Davi, uma criança aqui
do rei Davi é que pagou o pato. É tão fácil você entender isso. Então vamos aqui, em 2 Samuel, capítulo 12, veja aqui os versículos. Vou ler aqui 13 a 18, diz assim, o 13. Então disse Davi a Natã, ao mensageiro, Natã, o Davi disse, pequei contra o Senhor. O Davi aqui reconhecendo que praticou o crime de adultério. Pequei contra o Senhor. Aí disse o Natã a Davi, veja aí, o mensageiro de Deus disse a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O Natã dizendo para o rei Davi, não, rei Davi, tudo bem, você cometeu um crime, o crime de adultério, você é um pecador, mas você foi perdoado pelo Deus hebreu, você não vai morrer, Davi. E continua Natã, mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu, morrerá. Então aqui o Natã está dizendo a Davi que o Deus hebreu perdoou aqui ao rei Davi por ter praticado o crime de adultério. Só que o Deus hebreu aqui, ele quer se vingar. Então ele arranjou aqui uma criança inocente, o filho do adultério, a criança que nasceu do adultério entre Davi e Batseba, entendeu? Então o Deus aqui hebreu, veja o que ele diz, o Natã, posto que deste motivo a essa vergonha, não é? O Deus aqui, ó, o Deus aqui resolveu, ó, matar, ó, morrerá o filho que te nasceu. E aí continua, então Natã foi para sua casa, e o Senhor, o Deus hebreu, feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Viu aí? O Deus hebreu se vingando no filho do rei Davi, e não no pai, no rei Davi. É o que está em Êxodo 25. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí? Contrariando o que está em Ezequiel. Pois bem, e aí diz no versículo 18, ao 7º dia morreu a criança. O Deus hebreu matou a criança do rei Davi. Então esse exemplo aqui do rei Davi, gente, essa passagem aqui do rei Davi é mais um exemplo da injustiça no mundo bíblico. O Deus hebreu castigando os filhos por causa dos pecados praticados por seus pais. Filho nada tem a ver com isso. Se um pai comete um crime, um pecado, o filho não pode receber punição. Mas olha aqui, o filho de Davi, uma criança inocente, recebendo a punição do Deus hebreu. O Deus hebreu deveria ter aqui punido o pai, o pecador, e não o filho, o inocente. Viu aí? O que está em Ezequiel é contra o que está aqui em Davi. O que está em Ezequiel diz que a alma que pecar pagará por seu crime. E não foi o que aconteceu aqui com Davi. O que está em Ezequiel está dizendo que o filho jamais levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. É contra o que está aqui, viu, gente? É contra o que está aqui. E o Norman Geisler disse lá que quando um filho sofre em relação aos pecados praticados por seu pai, é porque o filho também cometeu o pecado. Veja aqui a criancinha inocente do rei Davi, que não cometeu pecado algum, e sofrendo aqui as consequências. O rei Davi não sofreu nada aqui, ele deveria ter sido morto. Não foi. Quem foi punido aqui foi a criança, produto do adultério. Viu aí como é fácil entender a Bíblia? E vou dar agora outro exemplo. Você tem aqui, no segundo, deixa eu ver aqui, no segundo livro de Samuel, vamos lá. Agora, outro exemplo. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, vamos aqui. Segundo Samuel 24. Você vai ver aqui mais um exemplo. Mais um exemplo aqui da injustiça bíblica. Vamos aqui, ó. Em Ezequiel, ou segundo Samuel, capítulo 24, versículo 15. Aqui é o levantamento do censo. Então vamos aqui, levantamento do censo, segundo Samuel, capítulo 24. Aqui, o rei Davi
providencia que seja levantado o censo em Israel e Judá. E diz a lenda bíblica aqui que o Deus hebreu não gostou dessa ação do rei Davi. O rei Davi mandou levantar o censo em Israel e Judá, e o Deus hebreu não gostou. Então veja aí, o Deus hebreu aqui ficou com raiva do rei Davi. Quem foi o pecador aqui? Quem foi o pecador? Foi o rei Davi, na lenda. Só que na verdade não foi, porque no versículo 1, o próprio Deus hebreu é que mandou. Mas vamos deixar isso fora daqui. O importante é que, veja aqui, o rei Davi mandou levantar o censo. E o censo foi levantado em Israel e Judá. Quem errou aqui? Foi o rei Davi. Quem foi o pecador aqui, hein, gente? Foi o rei Davi, não foi? Você é inteligente, foi. Então o pecador aqui foi o rei Davi. E o censo foi levantado. Só que aqui, na lenda, o Deus hebreu, ele ficou com raiva do rei Davi, porque o rei Davi mandou levantar o censo. Agora veja, aqui o Deus hebreu, ele coloca diante do rei Davi 3 castigos, para que o rei Davi escolhesse um. O rei Davi escolheu. E aqui foi a peste. Vou ler aqui para vocês. Segundo Samuel, capítulo 24, o versículo aqui, gente, o versículo 15, diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Fecha aspas aí. Então veja aqui, o rei Davi mandou levantar o censo. O Deus hebreu não gostou aí da ação do rei Davi. Quem é o pecador? Quem errou aí? O rei Davi, não foi? Isso, ser inteligente. Quem foi o pecador aí? Isso, o rei Davi, não foi o pecador? O povo teve culpa alguma? Não, porque quando um rei mandava alguma coisa, o povo tinha que cumprir. Então o povo apenas respondeu ao censo. Por quê? Porque o rei Davi mandou levantar o censo. Então veja, o rei Davi aqui foi o pecador. O Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi. Só que quem pagou o pato foi aqui, a população. O Deus hebreu mandou uma peste na lenda bíblica. Veja que loucura. O Deus hebreu mandou uma peste que matou ali 70.000 homens. 70.000 pessoas morreram por causa de uma ação praticada pelo rei Davi. Viu aí, gente? Mais uma vez, o que se aplica aí é o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Quando diz que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Então veja aí um exemplo. O povo inocente aqui, o povo não teve culpa alguma. Quem mandou levantar o censo não foi o povo de Israel, nem de Judá, foi o rei Davi. E o Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi. Então o rei Davi deveria ter sido punido aqui, porque ele é o pecador, não foi punido. Quem foi punido aqui foi o povo. O Deus hebreu mandou uma peste contra aquela região ali e morreram 70.000 pessoas. Então veja aí, pessoas inocentes pagando pelo que o pecador Davi fez. Mais um exemplo do Deus hebreu aí, visitando a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, o Deus hebreu castigando pessoas inocentes em razão dos pecados cometidos pelo pecador. Viu aí, gente, como é fácil entender isso? Então, vamos aí. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, resumindo, em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, existe ali uma contradição com o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, está dito ali, quem escreveu aquilo ali, escreveu certo, que cada pessoa deve pagar por seu crime. Cada pessoa deve pagar por seu pecado. Vamos colocar aí pecado. E que um filho não poderá ser punido pelo pecado cometido por seu pai. Já em Ezequiel 25 está dito o contrário, que
os filhos pagarão pelo que seus pais fizeram. E isso aí é o que prevalece em quase toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Logo a partir mostrei, da lenda de Adão e Eva. Ali é mais um exemplo, os filhos de Adão e Eva recebendo um castigo que foi atribuído a uma ação praticada não pelos filhos de Adão e Eva, mas pelo próprio casal, Adão e Eva. Eles receberam uma punição, e essa punição foi estendida aos filhos que viriam. Então você vê aí, os filhos de Adão e Eva, inocentes, pagando pelo que o casal fez. Viu aí a injustiça na Bíblia? E aí, em toda a Bíblia, mostrei o exemplo. No censo, o rei Davi mandou fazer o censo. O rei Davi era o pecador. Deus hebreu ficou com raiva do rei Davi. Então o rei Davi deveria ter sido ali castigado. Não foi. Aí o Deus hebreu castigou o povo. Mandou uma peste e matou ali 70 mil pessoas. Viu aí? O povo sendo punido por causa de um pecador. Viu aí? O Deus hebreu castigando o povo inocente em razão de um comportamento do pecador rei Davi. Viu aí? O Deus visitando a iniquidade dos pais nos filhos. E o exemplo também do rei Davi com o adultério. O rei Davi era o pecador, não foi punido. Quem foi punido foi o filho do rei Davi, o produto do adultério. O Deus hebreu matou a criança, em vez de ter matado o rei Davi. Então é o filho aí sendo punido por causa de comportamento praticado por seu pai. Viu aí, gente? A injustiça na Bíblia. E o Norman Geisler, quando ele tenta dizer que não há contradição na Bíblia, aí ele se atola mais ainda na ignorância, né? Como você vê aí. E você ri muito. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.